Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Ciências da Natureza, hoje com o assunto de Química. Mas antes de começar a aula, vamos lembrar de curtir os vídeos feitos pelos professores de vocês, com disciplinas variadas, assuntos importantes. Aproveita para se inscrever no canal da escola, se você não se inscreveu, né? Curte bastante os vídeos, assiste os vídeos também de outras turmas, porque conhecimento nunca é demais. No assunto de química, né, considerando que a gente já conversou sobre as ciências da natureza, a gente hoje vai analisar conceitos gerais em relação à formação da matéria, transformações dos estados físicos e propriedades da matéria, fenômenos físicos e químicos, misturas e classificação de misturas. A gente conversou que a química é a parte das ciências naturais que considera o estudo da formação de todas as coisas, né, de todas as criaturas, de tudo que está no universo, faz parte do universo, a composição, como se forma, como se transforma, isso nos inclui, né, porque então vai analisar o que forma o universo, que tem vida e o que não tem vida. E isso a partir desde a sua formação básica, inclusive as transformações de uma substância em outra e assim por diante. Para analisar isso, para estudar isso, a gente viu que as ciências experimentais, as ciências da natureza, física, química, biologia especialmente, utiliza-se métodos científicos, levanta hipóteses para se gerar problemas, né? E daí essas hipóteses, né, para se pensar nos problemas, aliás, para se gerar soluções, né, para aqueles problemas, e daí se criar as teorias que, diferentemente do campo de ficar na hipótese, vai se criar uma teoria científica baseada em experimentos que comprovem ou não aquelas hipóteses. Dessa maneira, em relação ao que tudo é formado, né? E a gente já conversou um pouco, relembrando conceitos básicos que vocês já viram, lá do fundamental, de que tudo que forma o universo, portanto, está ocupando um espaço. E tem uma quantidade, seja uma gota de água ao oceano inteiro. Ou seja, isso então é matéria. Nós estamos ocupando um espaço, nós temos uma massa, então nós somos matéria. E a matéria, ela tem uma unidade básica de formação. Se a gente sair picotando qualquer coisa, inclusive um fio do nosso cabelo, um pedaço da nossa pele, um pouco do ar, nós vamos chegar a um menor pedacinho, esse pedacinho se chama átomo, né? E os átomos, eles juntos formam o que a gente chama de substâncias, as moléculas. E o homem, dentro da ciência, né, descobriu até hoje um pouco mais de 100 átomos diferentes, mas um pouco mais de 100 átomos diferentes se combinam de maneiras diferentes e aí formam quase uma infinidade de substâncias diferentes, de moléculas diferentes. Esses átomos, eles são representados na tabela periódica, que desde que começou a ser montada, já utilizava a língua científica, né, para simbologias, para denominações, para convenções que são utilizadas até hoje, que é o latim. Apesar de ser uma língua morta, né, se conservou para várias expressões e convenções científicas. Então, os nomes dos átomos, né, são representados pelos chamados nomes dos elementos químicos, que são as iniciais, né, dos nomes desses elementos químicos em latim. À medida que eles foram sendo descobertos, eles foram sendo preenchidos lá na tabela periódica de acordo com as regras de preenchimento dessa tabela periódica. Então, os átomos, separadamente, sozinhos, são átomos isolados, mas eles estão no universo de forma combinada, ou seja, através da união entre si de átomos iguais ou átomos diferentes, formando as moléculas, tá certo? Como aqui no exemplo da ilustração. Dessa maneira, a gente tem, quando a gente fala de molécula, a gente está falando então de substâncias. Quando a gente tem um só tipo de molécula, né, moléculas que são formadas por átomos iguais ou por átomos diferentes entre si, então a gente tem substâncias puras. Por exemplo, se eu tiver moléculas do mesmo tipo, sejam de moléculas com átomos iguais ou de moléculas com átomos diferentes, então eu tenho substâncias puras. Aqui no caso é uma substância pura simples, que é o mesmo só elemento, mesmo átomo, mesmo tipo de átomo. Aqui é uma substância pura composta, porque tem
átomos diferentes. Mas quando eu vou para a vida prática, né, a maioria das coisas que estão à nossa volta são misturas de substâncias puras, sejam elas simples ou compostas. Relembrando, o que é uma substância simples? Só formada por átomos iguais. Substância composta, formada por átomos diferentes. Quando então eu penso então na vida prática, eu tenho essas misturas. Essas misturas então elas podem ser do tipo homogênea ou heterogênea. Basicamente, a grosso modo, né, que a gente vê isso mais aprofundado de diferentes formas no segundo semestre, que é equivale ao segundo ano, as misturas homogêneas são aquelas que seu olho não percebe, basicamente, que há a formação de fases, né? E as heterogêneas, vai haver uma formação de fases. Dessa maneira, na prática, então, a maioria das situações dos materiais são formados por substâncias do tipo simples ou compostas, mas através de misturas. Misturas que podem ser homogêneas ou misturas que podem ser heterogêneas. As homogêneas, elas também são chamadas de soluções. Soluções porque normalmente um material vai estar dissolvido no outro, o que seria estar dissolvido no outro, estar tão bem interagido, tão bem interagindo um no outro, né? As partículas são tão pequenas o suficiente para interagir que formam uma fase única. Nas heterogêneas, não. Você vai ter partículas, né, moléculas de tamanhos muito variados. Geralmente, tem pelo menos um tipo de substância com moléculas bem maiores, né, em relação a outras. E aí isso acaba formando fases que muitas vezes são perceptíveis ao seu olho. De modo geral, então, é isso que forma os materiais, que formam a matéria, inclusive nós mesmos. Nós somos formados por átomos através de moléculas que formam as substâncias e podem ser puras do tipo simples ou compostas e através de misturas de substâncias é o que forma aí nosso corpo, por exemplo. Então, esses conceitos básicos estão relacionados primeiramente à atomicidade, que seria o quê? A quantidade e tipos de átomos que estão formando as moléculas. Variedade alotrópica, que é um nome feio, mas é para dizer como é que às vezes um átomo pode se combinar de maneira diferente para formar materiais, sendo o mesmo tipo de átomo. E são casos específicos, como é o caso do grafite e do diamante, onde o carbono é o elemento que forma esses materiais, variando apenas o jeito como se liga. E ao mudar esse jeito, já muda totalmente a característica. Se a gente pensar, então, um grafite que é extremamente duro, rígido, comparado com o grafite que é mole, quebradiço, é formado pelo mesmo átomo, carbono, mas que está no espaço organizado de maneira diferente. E, por fim, os fenômenos que estão atrelados aos materiais. Fenômenos do tipo químicos e físicos que a gente já comentou também. A gente então tem, de uma maneira geral, substâncias que vão e materiais, que uma exceção desses casos, né, dos materiais que são formados por átomos que não se combinam, são os gases nobres. Todos os outros precisam formar moléculas. Então, dependendo dos tipos e quantidades de átomos, a gente vai ter uma organização monoatômica, diatômica, tetratômica indeterminada. Isso no caso de alguns casos específicos de materiais. Mas, de um modo geral, a gente tem que sempre lembrar o principal, que qualquer material, qualquer coisa e criatura é formada na base por átomos. Quando eu falei de variedade alotrópica, alotropia é uma situação, para simplificar o máximo possível para vocês, onde alguns materiais são formados por um tipo, né, de organização, onde vai variar pequenas variações de desenho geométrico no espaço desses átomos vai dar estruturas com características totalmente diferentes. Um exemplo clássico disso, portanto, é o grafite e o diamante. Relembrando então algumas coisas que a gente comentou em relação a fenômenos ou transformações que as matérias sofrem, são dois tipos. Químico, onde eu disse, né, a gente já tinha conversado, são aquelas transformações onde substâncias
se reorganizam os seus átomos para formar novas substâncias. Essas substâncias iniciais a gente chama de reagentes e as novas substâncias os produtos. E isso é por isso que a gente também chama os fenômenos químicos, as transformações químicas, de reações químicas, tá certo? E normalmente, como é que a gente vai identificar? As substâncias vão ser novas, então vai mudar praticamente todas as características aparentes dessas substâncias. No fenômeno físico, né, por exemplo, se a gente tiver uma latinha de alumínio e você amassa, não deixou de ser o alumínio, só compactou, diminuiu de volume, mas continuou sendo um alumínio. Então, é um fenômeno físico, quando a substância não se transforma na sua formação, só no seu aspecto físico, no sentido do estado físico, ou na conformação. Outro exemplo são os estados físicos da matéria, quando passa de sólido para líquido, líquido para gasoso, volta, e geralmente está associado a variações de temperatura, né? E tem nomes específicos. Fusão do sólido para o líquido, que a gente chamaria de derreter. Solidificação, passa do líquido para o sólido. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação, né? São nomes para a gente dar, né, nomes técnicos, científicos para as mudanças de estado físico da matéria. Se a gente pensar nas mudanças de estado físico da água, ela não deixa de ser água, ela só muda os seus estados físicos. Então, o estado físico é caracterizado pela substância continuar sendo a mesma antes da transformação. O que vai mudar é apenas a sua conformação física. As propriedades da matéria também são importantes da gente entender a formação de todas as coisas. Propriedades que são gerais, comuns a todos, propriedades funcionais, que estão relacionadas a características específicas de determinadas substâncias, né? E as propriedades específicas em si, que vão definir e diferenciar, caracterizar uma substância em relação à outra. Exemplo disso, a gente tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão e ebulição, considerando uma substância pura, por exemplo, a água é a única substância que ferve a 100 graus Celsius, considerando a água pura, não misturada com outra coisa. E ela é a única que congela ou derrete, né, funde a 0 graus Celsius, considerando que ela está pura. Então, nenhuma outra substância vai ferver a 100 graus Celsius. Então, se você tiver algo que você pensa que é água, mas ferve na temperatura maior ou menor, pode ter certeza que aquela água está misturada com outra coisa. Porque se ela estiver pura, ela vai ferver a 100 graus Celsius. A questão é que na prática do cotidiano, a gente não tem como geralmente aferir isso e acaba também sendo algo que a gente não tem essa necessidade, mas para efeitos práticos, muitas vezes até atrelados ao cotidiano, tem situações que podem sim ser importantes saber essas informações. Propriedades gerais, elas geralmente vão ser aquelas, então, que não vão caracterizar especificamente um material, mas vão ser importantes de modo geral. Né? É a massa, ou seja, a quantidade, o espaço ocupado, inércia, penetrabilidade, dureza. As propriedades funcionais vão ser atreladas às características específicas em relação a alguns materiais. Se ele vai ser explosivo, se vai ser inflamável, se vai ser azedo, se vai ser um material que tem uma excelente condutividade elétrica, né? Elas são aquelas apresentadas por um grupo de substâncias chamado função química, ou seja, são propriedades, características específicas de determinados grupos de substâncias, que vão ter características em comum, geralmente atreladas à sua estrutura molecular, à sua formação. As propriedades específicas, como eu já tinha dado exemplo, por exemplo, pontos de fusão e ebulição, já vão caracterizar as substâncias de maneira específica, como se fossem documentos de identidade, né? Só aquela substância tem. Aqui a gente tem algumas situações que aí eu vou ilustrar de maneira rápida, que geralmente nos vestibulares é cobrado as transformações de estado físico, né, no gráfico. Daí a importância de a gente estar geralmente associando a outros conceitos, né, como conceitos da matemática, ferramentas da matemática, da física, para entender a química. Essas são chamadas curvas de aquecimento da água. Se ela está pura, ela geralmente vai ser bem retinha, né, essas variações. Mas se a gente tem uma mistura, geralmente essas variações elas não são retinhas, elas são meio tortinhas
e isso geralmente é o que é cobrado no vestibular. A densidade também é um dado importante, é uma propriedade específica muito importante. Geralmente, ela está associada para saber a pureza das substâncias. É o caso, por exemplo, dos combustíveis nos postos de gasolina, para saber se está adulterado. É em função da densidade, avaliado pelo densímetro. Há uma influência gerada pela variação de temperatura, que é o ganho ou perda de energia térmica, o calor, e também a pressão na mudança de estados físicos. Isso porque isso influencia na agitação das partículas, e a gente sabe que nos sólidos as partículas estão bem próximas, nos líquidos já tem uma distância, e nos gasosos mais distantes ainda as partículas. Então, a temperatura, ela faz com que aumente o movimento dessas partículas, possibilitando a variação desses espaços. Quanto mais se aquece, portanto, um sólido, as distâncias aumentam, vira um líquido. Se continuar aquecendo esse líquido, as distâncias aumentam, vira um sólido. Ou, aliás, viram um gás. As exceções à regra são a água líquida, que ela é mais densa que o gelo, né? Geralmente, ela vai ter uma conformação que vai conferir a isso. E a prata, o ferro e o bismuto, eu botei aqui como exemplo para saber que também são exceções à regra. Ou seja, essa regra de que essa variação, né, na temperatura vai influenciar de maneira linear todas as substâncias. A maioria das substâncias acontece isso, fazendo com que a densidade da maioria dos materiais seja cada vez maior com relação a quanto mais próximos estão as partículas. É por isso que então os gases são extremamente leves, são voláteis, né, são fluidos. É importante se revisar também, além, né, do conteúdo da aula, vocês aproveitarem para pesquisar conceitos que vocês já viram, para ajudar também a gerar possibilidades de perguntas nas próximas aulas e fixar melhor o conhecimento, como as unidades de medida e as transformações dessas unidades, tá certo? Quilograma, vale quantas gramas? 1.000 gramas, né? Uma tonelada, 1.000 quilos, porque a gente vai precisar desses conceitos para aplicar nos exercícios. A gente ainda tem também considerar que as misturas, elas, principalmente quando elas são homogêneas, que são substâncias que se interagem bem, uma dissolve na outra, você tem um grau também, você tem um limite para essa solubilização. A gente pensar no sal com a água, sal dissolve água? Sal dissolve em água. Mas se a gente pegar uma quantidade de água, que dissolver um pouquinho de sal, continuar colocando sal, eternamente vai dissolver? Não, vai chegar uma hora que não vai mais dissolver. Isso porque mesmo eles sendo substâncias que interagem, formam misturas homogêneas, ou seja, soluções, há um limite. Esse limite a gente chama de coeficiente de solubilidade. Se a gente pega, então, e pega essa mistura homogênea, essa solução, e vai acrescentando de maneira e vai ultrapassar esse coeficiente de solubilidade, a gente tem uma classificação das substâncias, das soluções, das misturas homogêneas em relação a isso. A gente, no caso, pode ter uma solução supersaturada, né? Quando a gente tem uma quantidade acima do limite do que pode ser dissolvido naquilo que dissolve. Lembrando que mais na frente vocês vão aprender que as soluções, são chamadas as misturas homogêneas, elas são formadas por aquilo por um material que se dissolve no outro. O que se dissolve se chama soluto. O que está dissolvendo o soluto é o solvente. Então, por exemplo, a água e o sal. O sal é o soluto e a água é o solvente. Então, peço que vocês revisem esses conceitos, assistem a uma aula quantas vezes precisar. A gente acaba tendo um tempo restrito na aula, né, de vídeo, da aula gravada, mas ela é interessante porque você pode estar voltando, pesquisem mais fontes, né, e a gente fica disponível para tirar dúvidas. Agradeço vocês terem ficado até aqui. Um abraço e até mais.